biliar, músculos e tendões inflamados, a fibromialgia, dores de cabeça. Então, as dores de cabeça estão muito relacionadas a fígado, está 100% relacionada a fígado. Há uma síndrome envolvendo o fígado. Podemos ter uma dor de cabeça de deficiência ou uma dor de cabeça de excesso, né? Então, assim, nós temos na região da nuca 2 pontos, né, importantes, bilaterais, chamados de portões do vento, portais do vento. Eu aconselho, nesse período aqui da primavera, proteger o pescoço, tá? Proteger do vento frio. Aconselho também a galera aí que está muito tensa, muito nervosa, a fazer escalda-pés, aquecendo os pés, né? E de cabeça, colocando um gelo, esfriando a cabeça, colocando um gelo no topo da cabeça ao mesmo tempo. Então, nós temos aí uma manifestação, vocês podem prestar atenção, de um vento frio seco, né? Um vento frio seco. Quem não está bem vai sentir, né? Quem cometeu pecados aí no inverno, vai sentir agora um fígado cansado, um fígado deprimido, um fígado irritado, e o risco aí de você meter os pés pelas mãos, inclusive com as pessoas. Eu tenho tratado de uma semana para cá as dificuldades, né, da manifestação desse elemento. Então, as pessoas jogando essa raiva, né? Aonde se encontra, né? Dentro de casa, com os amigos, perdendo a estribeira, né? Foi o que me levou, na verdade, a falar de fígado hoje, né? Foi tão intenso essa semana, com tudo isso, que o elemento madeira me pediu que eu falasse sobre ele hoje. Lembrando em que nós estamos no planeta aqui, Terra, né? E nós, com essa raiva toda, né? Com esse ódio todo, a gente acaba vibrando nesses canais e muitas vezes se conectando a essa raiva mundial, né? E isso para mim é um perigo, né? Isso é o princípio de guerras, né? É o princípio de várias coisas que acontecem. 2 pessoas entraram na sala, estão na espera. Sofia, não estou conseguindo aqui, ó. Vê aqui, Márcia Nunes, admitir para lá. É que eu não tô... porque a Fernanda tinha se desconectado por conta da internet. Pronto. Todo mundo aí conectado? Todo mundo conectado? Todo. Bom, então, eu tenho recebido pacientes a cada dia com manifestações já no processo orgânico. Essa semana para cá, gente com gastralgias, né? Com dor no estômago, gente com dores nas articulações, né? E com psoríase, com manifestações do elemento madeira. Uma coisa também que pode acontecer nesse período são os estiramentos, os acidentes, né? Com os músculos, né? Os tendões. Até aí tudo bem, gente? Chegou agora, Pablo? Estava na aula? Voy a desligar el micrófono, disculpa. Mas você pegou o início da aula? ¿Cómo? Pegou o início da aula?
No, llegué a 2, 3 minutos. Estaba ocupado, no, pero no pude. Eu vou dar um resuminho agora. Então, eu falei o seguinte, vamos fazer um resuminho aqui, que nós estamos entrando aqui no elemento madeira, né? Na primavera. Cada estação tem um órgão que está em processo de reconstrução e de renascimento. Eu falei que o fígado, ele é um órgão que representa a criatividade e a capacidade de mudar. Então, cada ano que passa, nesse período, nós temos aí a chance de grandes transformações e grandes mudanças na nossa vida, em todos os aspectos. Falei também sobre a representação, né? Sobre como acontece o entendimento dessa transformação. Quando você joga uma sementinha na terra e você tem aí toda uma relação com a água, com o elemento metal, com o ar, e dessa sementinha você realmente acontece uma grande flexibilidade, uma grande mudança. Então, a ação do fígado da vesícula nesse período traz para a gente a chance da mudança, a transformação e a flexibilidade. Então, para acontecer essa mudança e essa transformação na nossa vida, nós precisamos da flexibilidade. Estou tendo que parar aqui, que tem gente se desconectando toda hora aqui. Pode prosseguir. Falei também sobre quando sobre a questão da raiva, né? Quando nós temos uma raiva, uma hiperatividade do yang do fígado vesícula tem 12, 14 funções, e essa raiva, ela se manifesta de uma forma brutal. É uma síndrome. Tem gente se conectando ainda. Aí a raiva ativa, né? Tem gente entrando agora aqui, isso atrapalha um pouco. Nós vamos ter que brigar um pouquinho com essa galera que entra atrasado. Já coloquei às 8 para isso, meninos, quebra muito raciocínio. Bem, aí, o que acontece? Falei também sobre quando essa raiva, ela quando você expõe essa raiva, né? Quando você expõe essa raiva no teu ambiente, para fora, né, agredindo as pessoas, significa que você não está usando a mudança, você não está trazendo a flexibilidade à tona. Você está agressivo, né? E nesse momento está acontecendo muito essa agressividade. Então, ou seja, você está doente energeticamente, você está sem um bom planejamento orgânico, o seu fígado... O seu fígado não está demonstrando que não está bem equilibrado, né? Então é hora de fazer o quê? Nesse período aqui da primavera, o importante é vocês limparem o fígado e deixarem o fígado descansar. Quem cometeu abusos lá no rim na bexiga, preste atenção agora nesse momento e tenha o máximo de cuidado com o fígado, porque assim, como que se manifesta fisicamente o fígado? Nos surtos, né, de bipolaridade, nas esquizofrenias, nas dores das articulações, nos estiramentos. Olha o estiramento de virilha aí. Quem é atleta sabe disso, né? Agora, o perigo do estiramento de virilha. Falei também que o fígado, ele é responsável por toda a parte reprodutiva masculina e feminina. Então, quem está com fígado intoxicado, raiva guardada, raiva exposta,
está com dificuldade no baixo ventre, não circula bem sangue e energia, por ali circula toxina. Então, probleminhas aí podem acontecer, né? Eu falei na outra aula de bexiga, né? Eu falei de cistite, né? Quando se acumula a raiva, né? E a raiva desce, e no caso do homem pode acontecer uma prostatite. Isso é leve, mas pode acontecer outras doenças graves, um cumulativo da vida, né? Então, Eronvate levantou a mão. Ô Lu, Oi. a frustração não entra dentro, junto com a raiva, não? Ela não é ativa? Entra, perfeito. A frustração, a raiva e a mágoa. Frustração, raiva e mágoa. E o que impulsiona a raiva é o medo. Porque os vários medos que nós temos aí, de não ser amado, de não ser aceito, o medo de não pagar a conta, qualquer medo. Quando você ativa no mental, né, você pode estar dando aí um indicativo de irritação, de frustração aí para o fígado e ele agir, impulsionar a força que ele tem para uma ação, né? E se ele estiver intoxicado, se ele estiver super yang, você pode falar coisa que não deve, você pode gritar, né? Você pode xingar. Então, essa ira que você não controla está relacionada, sim, está relacionada a muitas vezes a raiva yin. Quando eu falei que quando a raiva está guardada, ela tem, muitas vezes você manifesta a raiva num momento nada a ver, nem combina com a situação, porque você está guardando muita mágoa aí, está guardando frustração, está guardando seus medos aí na mente, e aí você tornou um gatilho, entendeu? Porque você sabe, lá desde o início das aulas, o que eu expliquei. Tudo começa no pensamento, tudo começa lá na mente. Aí você faz um pensamento, existe uma matriz energética no pensamento, desse pensamento você vai criar uma emoção, e essa emoção vai movimentar o hipotálamo lá no cérebro, aí tem o neocórtex, que é a parte frontal do cérebro, vai gerar um gatilho para o seu organismo entrar numa ação. O cérebro é burro, o cérebro não tem discernimento. Ele vai aceitar a ordem que veio lá da mente. A mente, pelo menos, deveria ser estudada por todos nós. A mente deveria ser compreendida como uma ajuda e não como um gatilho negativo. Mas, enfim, as pessoas confundem a mente com o corpo. As pessoas aceitam os julgamentos mentais, os traumas, os medos, conscientes e inconscientes, como parte como corpo. Confunde a mente com o corpo. E aí é que gera essa papagaiada toda na vida. Então, muito bem. Existe todo um processo, existe uma manifestação consciencial, né? Então, eu já expliquei para vocês que muitas vezes os gatilhos estão em campos, né, em que nós não temos consciência, né? E é tanto que um bipolar, né, ele não tem consciência da ação que ele tem partes de consciência, né? Um esquizofrênico, né? Mas, enfim, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano em que a gente considera, digamos, uma vida normal, nós temos vários momentos de atritos, né? Em função dessa força ser impulsionada, com a superatividade do fígado, né? Então, assim, quando eu falo em superatividade do fígado, eu já estou falando num plano energético, estou falando de pressão
alta, de pressão baixa, tá? Eu já estou falando de dores fibromialgicas, eu já estou falando de dor no joelho, eu já estou falando de doenças em tendões, eu já estou falando de articulações rígidas, eu já estou falando de vários sintomas que aparecem, psoríase, né? Estou falando de câimbras, de estiramentos, estou falando de fungo na unha, eu estou falando de doenças oftálmicas, eu estou falando de dores de cabeça. Entenderam? Fígado e vesícula tem uma série de funções, né? Então, assim, e fígado e vesícula é pai e mãe de coração, presta atenção, é pai e mãe de coração na lei da geração. Quando acontece da galera aí ter dores no estômago, úlceras, gastrites, significa outra lei, significa que o fígado, ele controla o funcionamento do estômago e o baço. Agora vocês imaginem que o estômago e o baço, na relação aí de amizade e de inimizade aí dos órgãos, é onde se produzem os pensamentos. Se nós temos um fígado sujo, intoxicado, irado, no controle do funcionamento dos pensamentos, vocês imaginem que produção de pensamento vai acontecer. Agora, você imagina um ser humano completamente doente, sem consciência, acreditando nesses sintomas e agindo assim no dia a dia, na família, entre irmãos, famílias, marido e mulher, na sociedade, no trabalho. É guerra. Isso justifica aí ações em que as pessoas depois não entendem por que eu agi daquela forma, né? Eu não entendo por que eu agi daquela forma. Desculpe, nem sempre a desculpa vai curar a ferida que você abriu no outro. E aí vem o efeito rebote. Você fez o colinho, depois você foi lá ver de novo? Oi? Aqui, ó. Sofia, por favor. Quase se informou. Vocês estão me ouvindo bem? Eu ouço bem, Lu. Sim, ouço bem. Você precisa ouvir melhor. Tá. Aí, tudo ok? Lu, tem uma pergunta para fazer. Sim. Tá. Eu vou deixar minha câmera fechada porque a internet não está muito boa. Bem, Mas posso fazer já a pergunta? pode. Na fisioterapia, né, quando a gente faz os atendimentos, a gente fala muito de irradiação de dor, né, que começa em um dia para outro. E na aula da mesma eu até falei, né, que eu tenho muita dor assim no meridiano do intestino delgado. Passa pela parte da escápula aqui subindo. E sim, e chamou a atenção porque você falou assim da dor de cabeça que está relacionada com o fígado, né? Uhum. E assim, eu tô aqui, embora o meridiano ele não passe pela cabeça, mas assim, eu tenho muito. Na verdade, eu nunca tenho dor de cabeça, mas eu tenho dor de cabeça, tá sempre associada com essa reação muscular. Começa na escápula, sobe pelo trapézio, vai nuca e vai para a região dos ossos, né, na face lateral também da cabeça. Então, no caso, embora não esteja passando aqui pelo trajeto do meridiano, mas isso indica que também está afetando o fígado. É isso? Sim. Olha só, Fernanda, sempre você esteja atenta para a relação imediata que um órgão tem com o outro. Quando você tem o meridiano, logo a gente vai ver o meridiano da vesícula biliar, tá? Nós estamos vendo aqui
no slide o trajeto do meridiano do fígado, tá? Mas logo nós veremos o meridiano da vesícula. Você vai perceber pelo trajeto aonde você sente dor. Porque o meridiano da bexiga, ele começa no pé, né? Na verdade, desculpa, ele é yang. Ele começa no canto do olho e ele tem um trajeto na cabeça toda, na lateral da cabeça, passando pela nuca e circundando aí na parte lateral do corpo e chegando até o pé, até o segundo artério do pé. Então, você vai perceber que aí está correlacionada, quando eu falo, a dor de cabeça. Toda dor de cabeça, na minha opinião, e na opinião do Fabrício Borges, está totalmente relacionado com o fígado. Está totalmente relacionado com o fígado, né? Mas, enfim, nunca nós podemos esquecer da correlação dos outros canais, porque são canais que se comunicam todo o tempo, cada um com uma função. O meridiano do fígado e da vesícula, eles drenam emoções, né? Eles drenam a raiva, eles drenam a indecisão, eles drenam emoções muito fortes. Então, se você tem uma vida frustrada, magoada, uma vida infeliz, ou uma vida que você acha que é infeliz, porque assim, na minha opinião, como acupunturista, como terapeuta, nós precisamos ser gratos a cada dia, a vida que nós temos. Partindo do princípio da vida que eu tenho, se eu não for grato, eu não melhoro a minha vida. Eu não preciso agradecer porque eu ganhei coisas. Eu preciso ser grato só pela vida, porque nós temos uma relação de muitas possibilidades no planeta. Agora é necessário que a gente tenha uma relação, uma correlação com o planeta. Planeta significa pessoas, significa o meio onde estou, significa a minha relação com o ar, a minha relação com a água, como eu respiro, o meu respeito, os cuidados que eu tenho com o meu terreno, os cuidados que eu tenho de não invadir terreno alheio. Quando eu falo isso, um exemplo de invasão de terreno alheio é quando o yang fica super irritado e você fala coisa que não deve, você machuca o campo do outro. Quando eu falo de invasão de terreno alheio, eu estou fazendo uma analogia, tentando explicar para vocês sobre uma úlcera, sobre um câncer de estômago, né? Sobre até um câncer de intestino. Vai dependendo como os elementos vão se correlacionar. Vai depender da ordem que você, consciente ou não, vai dar durante a vida toda, né? Para que eles funcionem daquela forma. Que começou no pensamento, criou emoção, chegou no hipotálamo, cocosada feita, né? Então, por isso que nós precisamos entender que querer se tornar um ser desperto. O que é um ser desperto? É um ser consciente na ação. Como eu vou ser um ser desperto se eu não conheço toda essa correlação do universo comigo, se eu não tenho uma boa quantidade de sangue circulando nas minhas veias, nas minhas artérias, nos meus órgãos e vísceras, se eu não tenho uma boa fisiologia, uma fisiologia energética funcionando bem. Isso explica a nossa grande dificuldade de consciência. Tá? Por quê? Porque nós estamos intoxicados, confundindo mente com corpo, ficamos só no processo do julgamento, olhamos as pessoas, olhamos o mundo
com a nossa condição interna de distúrbio, de desequilíbrio. Eu bebo todas as cachaças, eu como todas as gorduras, eu olho para o outro e julgo o tempo todo, crio isso como uma verdade mental, lá na minha mente, a partir daquilo, é uma verdade, passou da mente, cérebro passou para o hipotálamo, informou o cérebro que aquilo é uma verdade. E a gente passa a se relacionar com a imagem que eu criei dentro de mim, construí toda afetada do outro. Eu nem me relaciono com o universo direito, eu nem me relaciono com o ser do outro, e eu me relaciono, sim, com uma imagem que eu construí, negativa, cheia de distúrbios, com as pessoas que eu convivo. Ai, que confusão, gente, que horrível isso, né? Muito bem. É tragicômico, mas é a realidade que a gente passa essa aí. É tragicômico. Está aprendendo a reprogramar. É trágico e cômico. Então, assim, por isso que eu estou sempre questionando essa questão dessa compra que a gente tem de identidades, né? Sobre o que nós pensamos sobre nós mesmos e sobre o que as pessoas pensam da nossa pessoa e isso se tornar uma verdade, né? Ou da nossa confusão de acreditar que nós somos aquela identidade e de pirar por isso, né? Veja bem, o fígado e a vesícula, ele traz a energia do impulsionamento da transformação e das mudanças, né? Então, quando eu vou para outro caminho, é loucura, né? Quando eu vou para a agressividade, quando eu vou para a imposição, quando eu não me torno flexível, é a mesma coisa. Rompe um tendão, por exemplo, significa um tendão inflexível, né? Esse tendão está desnutrido, está rígido. Eu tenho casos que eu estou atendendo aí no consultório em que está caindo a ficha, logicamente, que eu vou trabalhando com meus pacientes nessa caminhada, do despertar, do ser, né? Mas de 2 semanas para cá, eu tenho atendido as pessoas com tudo muito rígido, né? Com as mãos rígidas, conseguindo abrir os dedos, né? Das mãos, né? Não conseguindo, não consegue alongar-se, não tem alongamento físico. Gente, isso é a rigidez constatada no físico, a nossa rigidez emocional, né? Já ali, representada no nosso corpo, materializada. Vocês entenderam? Deixa eu ver se eu não esqueci nada mais. Podem pensar aí, fazer pergunta, que quando vocês perguntam, gente, eu tenho muito conteúdo de fígado e vesícula. Se vocês me ajudarem, a aula fica mais rica. Ô, Lu, em relação a essa perspectiva da gente entender que a mente não é o corpo e a mente também não é o cérebro. Me fale mais sobre isso, por favor. Não é aqui que eu tenho que botar, não? É a Ana Lu que está falando? Aqui é. É a Ana Lu? É. Bora lá, tudo de novo. Bom, quando eu penso que eu sou simplesmente, quando eu penso que eu sou um mini mundo me relacionando com o macro mundo, com o universo, eu tenho que me dar a consciência de que tudo que existe em mim existe no universo. Então também nós temos uma mente universal.
Nós temos uma mente universal. Enquanto eu me entendo como os 5 elementos, fogo, terra, metal, água e madeira, nesse processo, no despertar da vida, na nossa criação, lá no início da concepção, nós recebemos um núcleo mental, um DNA mental, que vem lá da nossa ancestralidade. Antes mesmo do nosso corpo ser um corpo físico. E nós, nesse projeto, da embriogênese, seria esse o termo em psicoenergossomática, tá? Eu estudo com Fabrício Borges. Nesse projeto da embriogênese, que é a formação da vida, vai começar a formatação de 2 meridianos. Lembra lá? O meridiano do vaso do governo e o vaso da concepção. Depois desses meridianos aí, em seguida, temos rim, bexiga e logo em seguida, fígado e vesícula. Né? Então, no fígado e vesícula, existem pontos. A gente trata, por exemplo, o ponto VB34. Depois, mais adiante, vocês vão ver os pontos, né? Em que a gente sabe e que a gente chegou à conclusão em que é daí que acontece a formatação, ou seja, de uma consciência morfogenética que a gente herda da ancestralidade, de um campo morfogenético ancestral e de um encontro, né, do óvulo e do espermatozoide, aí o processo já do núcleo mental e o nascimento já dos meridianos, para depois acontecer a formatação do corpo. Nesse processo aí, então, dependendo a vida do pai e da mãe, né? Inclusive os pensamentos, a alimentação, o ser vai sendo gerado, né? Ele vai sendo, digamos, decodificado, né? Então, o nosso formato, né, físico, né, ele tem origem ali, desse campo morfogenético. Tanto que quando a gente nasce, todo mundo fica tentando saber que é parecido com quem. Às vezes a criança nasce parecida com o vô, não parece nem com pai nem com mãe. Né? Provavelmente aí, no campo morfogenético, lá no DNA mental, houve uma manifestação da energia ancestral mais forte, né, do que a do pai e da mãe. Faça mais isso. Oi? Então, assim, sabendo que a gente tem esse núcleo mental, vamos agora para a mente. Vamos pensar na mente agora. A gente nasce, nós nascemos, e aí a gente, até os 7 anos, até os 7, 8 anos de idade, tem a nossa, entre aspas, a nossa formação de caráter. Uma criança até os 7, 8 anos de idade, ela não tem discernimento sobre o que pode, o que não pode, na nossa concepção egóica, certo e errado. Então, essa criança, ela começa a receber de quem cuida, ela começa a receber os sinais, os limites do professor, da tia, do avô, da madrasta, do pai, de quem está ao redor, o certo e o errado. E aí começa, então, o nosso processo do ego, né? Então, a mente, ela tem 4 cantos. Ela está registrado o passado, né? Lá na nossa origem, da nossa formatação, da nossa ancestralidade, também daquilo que a gente já viveu. Nós temos
o nosso sistema de crenças, que a gente ganhou ali depois que nasceu, até os 7, 8 anos de idade, e temos tudo que a gente vivenciou, está vivendo aqui agora, que vai ficando lá no cumulativo no passado. E temos, é engraçado, né? E temos também o futuro, né? A mente, ela tem uma tendência de uma expectativa de futuro. Ela não está presente no aqui e agora. Então, assim, ela deveria nos ajudar, né, a ter ela deveria nos ajudar a fazer um bom planejamento, esse processo nosso de egóico, né? Eu, ou no julgamento do outro, isso deveria nos ajudar a criar uma vida melhor, no meu ponto de vista, digamos, mais reflexivo. Mas, enfim, como nós não somos seres despertos, a nossa tendência é agir com muita... deixar isso tudo acontecer de uma forma rápida, né? Sem reflexão, e aí, logicamente, aquele resultado que a gente conhece, aquele resultado que eu estou querendo mostrar para vocês de como isso, o quebra-cabeça de como isso vem até o nosso corpo físico. Então, assim, quando eu falo para vocês de identidades, quando eu falo para vocês de imagem, todos os dias a gente acorda e vai aprendendo e a gente vai fazendo um cumulativo aí no nosso mental, né? Porém, o maior problema é a gente acreditar na mente. Esse é o maior problema, né? Eu olho para alguém e eu digo, não fui com a cara do fulano, não fui com a cara do ciclano. Lógico, às vezes a pessoa, ela está num canal, vibrando, num distúrbio parecido com o teu, e aí você sente essa energia, né, que pesa. Então, tendo em vista que muitas vezes nós fizemos espelho com o outro, né? Porque, logicamente, essa relação é imediata do ambiente. O ambiente, ele é afetado e, sim, com toda essa vibração das pessoas que passam nele, com toda essa relação que vai acontecer aí. E quando a gente se encontra com as pessoas, né, acontece imediatamente essa relação. Eu convido, eu desafio a todo mundo nessa estação olhar para o outro sem julgamento, né? Olhar para si sem julgamento. Eu desafio nessa estação a todo mundo querer mudanças, querer uma transformação dentro de si, né? Aceitar o novo. Eu desafio a flexibilidade, né? Desafio também a escuta, né? Porque a paciência, ao bom planejamento, decisão. Mas para que eu tenha esse equilíbrio, eu preciso que o meu corpo se torne um ambiente do bom funcionamento mental, fisiológico e orgânico. Tudo bem até aí? Respondi ou não respondi? Apoio. Seni, Sim. Pode falar? tem uma pessoa que ela há muito tempo ela sentia muitas câimbras e não sabia o que era essas câimbras, muita câimbra de nó mesmo. E há pouco tempo agora ele descobriu que está com cirrose. Uma cirrose que o médico disse que é uma coisa que já vem de muito tempo. Uma cirrose foi
Ele deve ter tomado algum banho de rio e pegou uma verme e provocou essa cirrose. Uma coisa de muito tempo. Então, essas câimbras já eram um sinal? Podia já ser um sinal já desse problema no fígado? Totalmente. Olha só, o fígado, quando ele está doente, ele muda de cor, tá? O fígado é um vermelho bonito, né? Quando ele está doente, ele fica amarelo. Ainda dá para reverter o órgão físico, né? E quando ele vai à cirrose, ele fica muito esquisito. Ele fica fibrosado, né? Então, assim, nós podemos adoecer o fígado por um patógeno externo, né? No caso, tem esse verme de rio, que é o, como é que é, o cistosoma, né? Cistosoma, né? Verme é terrível, né? Porque ele se instala ali na célula e ele se alimenta da célula, né? E com certeza absoluta, porque nós podemos ter câimbras, né? De deficiência de sangue do fígado, né? Nesse processo da câimbra, de modo geral é isso, né? Porque o fígado, ele é responsável pela contração, nutrição e relaxamento, né, dos tendões, né? Tem a ver também com a contração do útero, né? Na facilitação do parto, nas cólicas menstruais, né? Então, assim, tudo a ver mesmo. E se essa pessoa tivesse tido sabedoria, né, e ter visto isso antes, não teria ido a esse processo, né? Porque uma cirrose, por exemplo, ela pode acontecer só de raiva, né? Porque quando você vai ao ódio, você gera uma produção bioquímica alarmante, você gera hormônios excessivos, cortisona, o ódio ele gera monóxido de carbono. Sabe aquele produto que sai do cano de descarga do carro? Esse produto. Então, assim, o mais inteligente na vida é ser flexível. Quando você percebe que você pode chegar a um nível desses, recuar, voltar e tentar limpar o fígado, tentar procurar uma ajuda, né? Porque é aquela história, nem sempre você consegue sozinho. Quando tu está num processo de muito distúrbio, né? Você consegue não planejar mais a vida, não consegue mais ter boas decisões. Aí sim você precisa de uma ajuda imediata. Vá ao acupunturista, né? Vá fazer um exame, vá fazer um ultrassom, né? Primeiro faz um check-up geral e vá ao acupunturista, porque o acupunturista ainda pode te ajudar. Quando o fígado está amarelo, quando ele está sujo, haja vista aí, tem umas limpezas de fígado. No finalzinho aqui da aula, eu vou ensinar algumas limpezas de fígado para vocês, que vocês podem fazer aí, não aquela limpeza mais profunda, que eu prefiro fazer em consultório acompanhado, tá? Que eu acho que todos nós precisamos. Mas algumas dicas aí eu vou dar sobre a alimentação também, que vocês devem estar fazendo. Porque assim, eu até enviei um áudio para vocês, estimulando vocês a assistirem essa aula, porque eu acho muito perigoso estar desequilibrado de fígado agora. Acho muito perigoso. Risco de morte mesmo, risco de câncer, né? Porque está relacionado a todas as doenças que migram, né? Como câncer, né? Está relacionado aí a AVC, está relacionado a várias coisas. E como nós estamos em pandemia, nós temos um quadro que houve muita frustração, tem muita gente frustrada, porque não está aceitando a vida que está tendo. É melhor sentar, se ajoelhar, estar feliz, que está aí com a vida, renovar. Esse é o convite do planeta para todo mundo, para todos nós. Nunca mais será como antes, e nem deve ser, porque estava muito feio já o negócio, entendeu? Estava uma invasão do território alheio, um desrespeito, a natureza já ir surtando com as atitudes do ser humano, porque tudo não tem como separar isso, não tem como separar. Então, essas grandes catástrofes aí da natureza tem a ver, sim, com o ser humano, né, fazendo altas extrações aí, mexendo, porque sujando o meio ambiente, mexendo com o equilíbrio natural. Então, a melhor coisa que aconteceu foi para quem sobreviver a essa pandemia. Essa é a hora de transmutar
transformar, planejar, decidir. Se você é um autoritário, se você é um gritão, baixa a tua bola. Baixa a tua bola, porque amanhã você pode acordar aí com câncer de próstata, câncer de fígado, porque o fígado irado, ele invade o território alheio. Sujo, piorou. Você pode acordar com uma pressão, aquela pressão que não avisa que você está com pressão alta. Você pode ter uma AVC dormindo. Tem uma pressão que nem manifesta. Aí tudo bem, se a pessoa quiser acordar assim, não podemos fazer nada. Mas é o fígado e a vesícula aí se manifestando e dizendo a você, eu preciso viver, você precisa, cara, você precisa melhorar. Você precisa se tornar um ser melhor com você mesmo. Para isso, para você prosperar, para você ganhar dinheiro, para você ter um amor legal. É isso. Me ajude aí a lembrar mais para eu falar sobre o fígado. Nós temos aí alguns ainda, mais uns 20 minutos de aula. Eu quero passar agora o desenho da vesícula. Pode perguntar aí. Oi. Quero fazer uma pergunta. Sim. O tratamento específico mesmo para problema de fígado é o que mesmo que utiliza? Dentro da área da medicina oriental. Se minha mãe assistisse que eu pegasse uma, Como que a gente trata na medicina chinesa? Eu acho bom você deixar para amanhã de dia. não? É isso? Cama. Tem muito microfone aberto aí. Microfone aberto aí, meu. Vai dar interferência. Um somzinho aí. Você perguntou como que eu posso falar de como eu trato. Eu posso falar de como eu trato. Dentro da medicina chinesa, nós temos o tratamento preventivo, reabilitativo e curativo. Todo paciente que chega, ele chega já com uma gastralgia, ele chega já ou perdeu a vesícula, ele chega já cheio de pedra, ele já chega com somatizações que para ter um sintoma mais grave falta pouquinho. A maioria dos pacientes chega com uma depressão profunda. Esse paciente que chega para mim, ele já está tendo risco de vida física. Então, o que acontece? O que eu faço? A primeira coisa, biotipologia. Vamos descobrir a deficiência. Eu peço, por favor, que se alimentem conforme a orientação. Aí eu sugiro desintoxicação, tá? Eu sugiro a desintoxicação inicial de 15 dias. Depois eu começo a ensinar aos poucos. Eu começo a ajudar o paciente a fazer um planejamento, porque esse paciente normalmente não consegue planejar mais nada. Ele só consegue achar que ele é o sintoma. Ele só pensa que ele é aquilo que ele está sentindo. Ele já está perdido. Então, eu começo a abrir janelas nesse paciente e começo a trabalhar com as agulhas. Eu vou trabalhar com todos os meus pacientes com elemento madeira, na psiconeurosomática agora. Eu trabalho pontos que refazem tendões, pontos que melhoram o astral, pontos que regenera fígado, pontos parará, e também estimula a limpeza, né? De fígado e vesícula, né? Com limpezas mais sutis, inicialmente, sempre sugiro uma limpeza mais profunda que a maioria não quer fazer. Porque ainda não conseguiu assimilar a necessidade. Eu queria falar para vocês também, eu prometi a vocês que eu falaria um pouco sobre o sistema imunológico, tá? Eu vou só dar uma palhinha na consciência, né? No consciencial sobre o sistema imunológico.
porque eu havia prometido para vocês e entrei fortemente aqui no fígado e a gente pode ficar falando um tempão aí sobre fígado e vesícula. Sofia, não estou conseguindo achar aqui o slide da vesícula. Olha só, eu quero falar sobre a parte consciencial do sistema imunológico. Tem pessoas que dizem para mim, eu me alimento bem, eu sou uma pessoa legal, eu faço tudo certinho. Mesmo assim, eu estou sempre com o sistema imunológico abalado. Só ali? Está focando. Tem a parte superior. Ô, Lu, pergunta. Ali. Pode perguntar. Os dentes, eles estão relacionados a fígado? Repete, por favor, que não deu para ver. Pode repetir para mim? Pode repetir para mim? A pergunta? Não ouvi. Pega uma água para mim. Relacionado a fígado, dente, tismo. Quem perguntou sobre o fígado? Mirela. Mirela, pergunta. Problemas com os dentes, está relacionado a fígado? Bruxismo? Cada dente está relacionado a bruxismo, a pele. Totalmente. Há um órgão e víscera, né? Mais fígado. Olha só, aqui tem um desenho da vesícula biliar, mas está faltando aí. Depois eu vou pedir para você colocar todo o trajeto. Tem 44 pontos. Veja o tamanho da vesícula. Vocês verão aí da metade para baixo, mas ele começa no canto do olho, no canto aqui do olho, tá? Ele circunda a cabeça toda e ele vem atrás da nuca. Certo? Aqui nos ombros, que todo mundo tem dor, aqui tem um vesícula VB21, bem aqui em cima do ombro, se vocês apertarem, tem um ponto da vesícula. Ele vai circundar aqui por trás e vai vir pela lateral do corpo. Né? E vem até aí, até o segundo artério do pé. Então, por isso que dentro da psiconeurosomática se acredita que o nascimento do corpo físico tem muito, mas muito a ver com a vesícula biliar e o fígado, né? Olha, essa pessoa que diz que está sempre com o sistema imunológico baixo, não está fazendo tudo certo, não. Mentira, ela pensa que está fazendo tudo certo. Né? Ela acredita tanto que muitas vezes ela diz, mas eu faço tudo certo. Eu faço tudo certo. Ela tá na identidade que ela é a certa. Mas então por que ela tem psoríase? Por que ela tem toda hora alguma coisa de processo inflamatório, parará. Olha só, essa pessoa, ela está enjaulada. Ela está fechada num quarto, sem porta, sem janela. Tá? Ela está se relacionando muito com o externo, no yang. Ela acredita que ela é esse yang, com o externo. E ela não está se relacionando com o ser dela. Ela não está ouvindo o ser dela. Ela está perdida. Enquanto essa pessoa continuar fechada no seu eu, dentro desse quarto, ela vai continuar com o sistema dela imunológico baixo. Por quê? Entre o meu eu interno, ele precisa ser livre para produzir o externo. No externo, nós não somos livres. Se a gente ficar no externo sem entender o nosso eu, sem respeitar o nosso eu, sem cuidar do nosso eu, sem voltar para casa, a pessoa vai ficar trancada em casa, deixando que o externo tome conta.
da sua vida. Aí não vai ter jeito, não. Ela não vai melhorar. Isso tem uma explicação lá no campo consciencial. Pode estar lá no campo espiritual, pode estar no campo morfogenético, e pode estar no campo mental, né? Então, esse é o processo. Eu diria que o campo mental, realmente, nesse estar aqui, é fundamental. É necessário que a gente entenda o mecanismo da mente na nossa vida. É muito necessário. Para a gente não confundir as coisas. Eu vejo, para a gente não confundir, isso explica. Muitas vezes, as pessoas presas a identidades, né? Grandes identidades, e com dificuldades de consciências mínimas. Né? Isso explica muitas vezes um paciente que vem no meu consultório que não tem estudo nenhum, não tem um somatório de conceitos, de paradigmas, e está na sabedoria. Esse é o paciente que recupera mais rápido. É um paciente que recupera mais rápido, é o que cura mais rápido, porque esse paciente está mais conectado com a essência dele, e a essência dele está conectada mais com o universo. A mente e as informações não são um empecilho, não são identidades atrapalhando essa relação. Por isso que é importante o despertar e o entendimento desse mecanismo mental. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Eu quero falar para você. Oi. Quando acontece isso em criança, a imunidade está muito baixa. Eu tenho um neto que ele, desde 11 dias de nascido, ele teve uma meningite bacteriana. E daí, então, a imunidade dele sempre fica assim, baixa. Aí teve algumas situações de saúde, há pouco tempo ele teve uma sinusite, teve febre, a gente levou para a emergência e o médico disse que a imunidade dele estava muito baixa, que era até para ter cuidado, para não ir para a rua por causa da Covid. E com criança, como é que trata isso? Olha, ele aí, criança, é muito chato, né? Triste, porque ele é da energia ancestral, né? Aí, na hora da concepção, quem trouxe para ele o tempo de vida com essa força foi o pai e a mãe, né? É provável que esse pai e essa mãe também tenham uma diminuição da energia ancestral, e que o que puderam dar para ele foi isso. Então, assim, em medicina chinesa, tudo pode ser fortalecido. Se ele ganhou um tempo de vida bom, então, se ele for diagnosticado na biotipologia, né, por um acupunturista, e ele fizer uma alimentação bacana, esse pai e essa mãe puder fazer outros tratamentos, como uma constelação, um tratamento espiritual também, buscar ajuda, buscar um acupunturista, então ele pode estar fortalecendo a energia ancestral deficitária do pai e da mãe, né? Porque dentro da acupuntura você pode fortalecer o tempo de vida, né? Porque ele também enfraquece, não só se perde em quantidade, mas ele enfraquece. Outra coisa que eu quero falar sobre a mente, né, é que a mente, ela mora no sangue, ela circula, o núcleo mental, ele reside no coração. E como o coração é o que gera a circulação sanguínea, então a mente, ela circula na circulação sanguínea. Então, se você estiver com o sangue enfraquecido, ou o sangue intoxicado, você vai produzir também sensações tóxicas, né, sintomas de intoxicação mental também, né? Relacionamentos tóxicos, né, que a gente chama, né? Tem tudo a ver com a falta de consciência.
E tem a ver com esse campo sujo, né? Físico, né? Sangue sujo. Tem a ver com fígado sujo, deficiente, com uma vesícula suja, né? Intoxicada. Na verdade, assim, tem que olhar para tudo isso, viu? Tem que olhar para tudo isso. E quanto mais cedo olhar, porque de 8 a 8 anos temos que ter, você tem sintomas e de 1 a 8 anos é toda uma construção, né? E dos 8 aos 16 anos é outra construção orgânica. E esse primeiro tempo de vida é muito importante que ele tenha um bom tratamento, uma boa base, né? Para ele continuar mantendo o tempo dele de vida, a energia ancestral. Nós não sabemos, na verdade, quanto tempo que cada um tem, né? Deixa eu falar para vocês sobre o que comer, né? O que comer para melhorar a fígado e vesícula. Então, assim, a primeira coisa nessa estação, o fígado precisa descansar. Descansar, tá? Descansar o fígado é o quê? É tanto que eu estou há 4 meses aí estudando jejum intermitente. E eu sugiro a vocês, se vocês quiserem uma outra aula, eu posso falar sobre isso. Eu sugiro a vocês nesse período jejuar, tá? Mas precisa se orientar, tá? Jejum intermitente, ele é uma outra história e eu sugiro limpeza de fígado e jejum, tá? No sentido de dar menos trabalho para o fígado. Precisamos dar menos trabalho para o fígado, tá? Menos trabalho. Então, assim, coloque na alimentação, gente, coloque na alimentação muito magnésio. Significa o quê? Muita clorofila, muita salada verde escura. Muita salada verde escura. Coloquem broto, todo tipo de broto que vocês encontrarem. As frutas vermelhas, todas as frutas vermelhas, melancia, goiaba, framboesa, morango. Tem tempo para carne vermelha, evitem carne vermelha. Como muito menos, quem precisa, come menos. Deve comer quem precisa, mas come menos. Outra coisa, inhame. Coloque inhame na sua vida. Beterraba ralada crua, para quem não pode, que é o refogada, no vapor. Chás. Picão preto, hortelã e carqueja. Bastante limão, salsa e hortelã. Repete o chás aí, Lu, por favor. Oi? Repete o chás, por favor. Hortelã, picão preto e carqueja. Pode ainda introduzir boldo, tá? Maria, pode descer. Desce com ele. Lu, Oi? no caso da criança aí, que a moça falou, eu não sei que idade que ela tem, a criança, mas a gente considera que a alimentação dela tá ruim, então, desequilibrada? Tá, com certeza tá ruim. Com certeza a alimentação totalmente inadequada ao perfil dela. Quantos anos a criança? Na verdade, assim, quando a mãe amamenta, o leite materno,
é produto da alimentação da mãe. Não tem essa que todo o leite materno é 100% perfeito. Isso é mentira. Então, ela está alimentando mal o filho dela. E aí, quando a criança nasce, tem formatação ainda de pulmão, tem muita coisa para acontecer. E ela vai aí gerando uma energia nutridora ruim. Aí depois, quando o filho começa a comer, a mãe não sabe alimentar. Né? Isso é fogo na roupa. Né? Aí, no caso da vesícula biliar, aí, você pode citar alguma coisa que estaria sendo consumida em exageração para dar essa problemática? A vesícula biliar, as mesmas são sintomas similares ao fígado, né? Eu diria que, na verdade, seria o vesícula, né? Porque é o macho, é o yang. Vesícula é yang, né? O homem e o fígado é o yin, né? É o feminino ali dessa relação. Então, uma pessoa que se gera em indecisão o tempo todo, ela pode gerar uma vesícula doente, né? Ela pode construir uma vesícula doente. E aquela história, né? Dependendo de como essa criança também foi gerada, né? O que ela herdou, né? Como foi gerada também emocionalmente, né? Um exemplo, por exemplo, de uma criança que nasce antes, né? Uma criança que nasce antes está relacionada ao elemento mental, a tristeza, né? Uma mãe que passou tristeza na gravidez, né? Muita tristeza e insatisfação. E a criança acaba nascendo antes por isso. Então, a coisa, ela vem lá de ancestralidade, desde a concepção, é toda uma construção, vocês estão entendendo? É toda uma construção. Quando nós ganhamos um certo grau de consciência, quando a gente começa a querer dizer, eu posso só por mim, que seria ali, talvez depois da adolescência, vocês imaginam o estrago daí, né? Sem essa consciência da nossa ancestralidade. Aí a gente precisa fazer bastante constelação familiar, para não ficar olhando para os lados, para não ficar com raiva, para não ficar magoado, perdoar toda essa falta de consciência dos ancestrais, para não entrar, inclusive, no time deles, né? Para não dar pertencimento e olhar para frente e seguir o nosso processo de evolução. Porque tem isso também, né? Porque se a gente não ganha aqui agora essa consciência com o nosso corpo físico, nós ficamos olhando para tudo isso ainda, atrelados, né? E ainda tendo que levar aí todo esse processo para frente, né? Os filhos e sofrimento na vida, né? Tá perfeita, né? Eu digo. Deixa eu ver o que eu quero falar mais com vocês. Eu vou passar uma outra limpeza. Eu quero passar uma outra limpeza de fígado e rins ao mesmo tempo. Sempre que a gente fala de fígado, não dá para esquecer do rim, sabe? Porque se o rim estiver lascado, né, vai ferrar com o fígado, tá? E é muito junto, não tem como... lembrando aí que toda essa parte aí, de novo, da fertilidade masculina, toda essa parte urogenital, do baixo ventre, tudo tem a ver com rim de fígado e vesícula biliar. Eu queria dizer que uma outra dica para essa estação pegue aí a sua raiva e canalize na criatividade de um novo projeto pessoal seu de vida. E brigue menos com as pessoas. Brigue menos com você. Essa é a dica dessa estação. Vocês vão ver a força quando vocês
bolarem um novo projeto de vida aí, porque se impulsiona isso da natureza. Esse é o sinal do universo, esse é o sinal do fígado. Canalizem bem essa força, que ao invés de perder, ao invés de ficar doente, vocês vão construir e vão prosperar. Eu quero também falar com você de novo, aí tem alguém saindo da aula, está todo mundo na aula. Vamos fazer então um tratamentozinho nessa estação de limpeza de fígado. Vocês vão ter que comprar bastante salsa e coentro, porque a ideia é fazer pelo menos dia sim, dia não aí, para quem está sentindo os sintomas que eu venho falando, para limpar fígado. Vai pegar aí metade de uma xícara de coentro e metade de uma xícara de salsa, com 30 ml de água. Vai ferver durante 10 minutos com a panela com a tampa aberta. Pronto, extraiu a clorofila. Bebe esse copo aí todo dia, um dia sim, dia não. Limpeza de fígado e rim ao mesmo tempo. Coentro está mais relacionado a fígado e salsa está mais correlacionada a rim e bexiga. Ok? Tudo certo? Entendido? Bebe uma vez só, no dia que for beber? Tudo, isso mesmo. Tá tudo certo? Tudo entendido? Mas é o quê? É em jejum? Tem horário? Não. Escolhe o horário para beber. Pode ser na refeição. Então, uma xícara ao dia? Jejum, eu posso falar da outra aula para vocês. É uma xícara ao dia? Uma xícara, um 30 ml todos os dias. Se fizer todo dia, é melhor para você. Certo. Ô Lu, existe alguma restrição, uma contração? Alguém não pode tomar esse chá? Existe alguma contração? Na verdade, não tem, não. Não tem. Bem pelo contrário. E se a pessoa estiver doente, vai ajudar muito. Porque assim, eu posso também formatar aulas para vocês sobre alimentação, vai depender dessa turma aqui. Vai depender se a turma está presente, vai depender de vocês, tá? Eu quero formatar novos cursos, novas ideias, e aí vai depender dessa turminha aqui, de como a gente vai estar podendo fazer isso. Assim, na verdade, quem vai trabalhar, esse é um curso, como eu venho falando aí, para quem está assistindo, para quem está desenvolvendo shiatsu-terapia, a ideia desse trabalho é despertar a consciência, né? Através do corpo. E nada mais incrível do que esse entendimento, né? Do Zen Shiatsu, né? O Zen Shiatsu, para mim, ele me deu essa possibilidade de eu estar podendo trazer conteúdos para vocês bem mais profundos, porque se a gente não leva uma consciência para quem faz o curso, ele cria mais uma identidade. Eu fiz um curso, não aplica na vida, não é essa a ideia. Não é a ideia desse trabalho, a ideia desse trabalho é o despertar de consciência, é o despertar de um novo estilo de vida, é o amor à vida, é entender o que está acontecendo nesse momento, é entender o que está acontecendo dentro da minha família, é eu trazer boas novas para a minha vida, é eu ser feliz. Então, é por aí. A ideia é essa. Luceni? Sim. Eu tomo todos os dias um sumo com salsa, couve, hortelã miúdo, gengibre, maçã, cenoura. Eu posso continuar tomando esse sumo e beber esse chá? Pode. Pode. Né? Pode sim.
Mais alguma perguntinha? Tudo certo? Mudou. Na verdade, assim, então, o fígado e a vesícula, eles são os órgãos que mais atuam nas energias concentradas, né, que agem nas decisões e planejamento nos níveis físicos, energéticos e psíquicos, né? Por isso que há necessidade de um cuidado profundo com esses órgãos, né? Tudo que envolve, né, as decisões, tudo isso está relacionado, né? Nessa força, né? A pessoa que não tem força de decisão, a pessoa que não tem força de seguir adiante num projeto, na vida, ela não tem força fisiológica também. Ela precisa de tratamento, ela precisa de ajuda, né? Estão entendendo? Precisa de um shiatsu-terapeuta, um shiatsu-terapeuta que seja conhecedor da função de cada órgão, para orientar, precisa de um acupunturista. É muita gente que precisa. Precisa que os terapeutas, nesse momento, vistam a camisa e tomem uma atitude. Curem seus fígados, suas vesículas, né? E tomem atitude. E não fiquem aí surtados, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Tem muita gente precisando de ajuda, muita gente mesmo, e nem sabem que tem ajuda. O pior é o terapeuta não saber que ele nem pode, porque ele nem sabe que pode ser ajudado e nem pode ajudar o outro. Tem uma coisa também que é cultural, que é assim, esses dias eu estava vendo na psicanálise, né? E aí eu vi até uma passagenzinha no Insta, que a pessoa falou assim, eu tô surtada, mas se é a pessoa, né, no Insta, eu tô surtada, mas se é de eu procurar um analista que vai me cobrar R$100, eu compro os litrões. Então, a pessoa, ela vai para a fuga. A nossa sociedade faz isso com a gente. Se a gente não tiver consciência disso, tudo é fuga. Né? A comida é fuga, a bebida é fuga, o sexo é fuga, tudo é fuga. Então, eu acredito que as pessoas que estão buscando já estão no processo evolutivo mais trabalhado. Sim, na verdade é o seguinte, quando você procura alguém na balada, né, você vai encontrar ali na balada muita gente magoada, frustrada e no litrão, né? Exatamente. E, logicamente, que é um ambiente, na balada, é um ambiente de muita identificação, né? As atrações aí vão acontecer por esses caminhos, né? Por essa vibração. A identificação doentia, né? A pessoa procura o álcool, por exemplo, né? Ele está relacionado ao fígado. Por motivos de campo, de ancestralidade, por qualquer motivo, quando ele procura o álcool, por exemplo, cada droga tem um elemento, né? Ele procura justamente para, como se fosse endoidar o órgão, não me enche mais o saco, né? Não quero mais sentir isso que você está me pontuando, né? Ao invés de procurar uma ajuda, ele vai no litrão mesmo, né? Ele vai tentar fazer o contrário, né? Dando um resultado catastrófico, né? E toda a sociedade